estamos de volta com o programa Saúde e Consciência, falando agora com a professora Silvia Graciela. Nós vamos conversar, professora, sobre o mestrado. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, né? Eu que agradeço. Então, como funciona o mestrado aqui da universidade, esse mestrado em biotecnologia? Então, o mestrado ele é aberto ao público, normalmente, das mais diferentes áreas. Então, normalmente, os alunos que terminam a graduação se inscrevem para fazer o mestrado, seja independente da área de farmácia, química, agronomia, veterinária e áreas afins. Então, é destinado a esse público. Qualquer profissional, por exemplo, eu sou enfermeira, eu posso fazer, existe uma linha dentro do mestrado que eu possa trabalhar? A gente trabalha, tem algumas linhas no mestrado que você vai ter que seguir. Normalmente a gente tem 3 linhas, que é a linha de melhoramento vegetal, parte de conservação de germoplasma, micro-organismos e eu não vou lembrar o outro. São várias linhas, então, que o profissional pode optar e daí cada linha tem um grupo de professores Exatamente. Que fazem a orientação. Cada grupo de pesquisa tem uma linha de pesquisa que atua. E você ministra que disciplina nesse mestrado? No mestrado, a minha linha de pesquisa é o melhoramento vegetal e conservação de germoplasma. Eu ministro 2 disciplinas no mestrado, que é a disciplina de marcadores moleculares e as aplicações da bioinformática, é uma ferramenta para estudos biológicos, né, que interagem a informática com a biologia. Então, até mesmo um profissional da área de informática também pode trabalhar no mestrado, pode tentar fazer esse mestrado. Desde que seja coerente com a área, né? Daí tem que... A sua formação, você tem doutorado? Em agronomia. Pela Universidade Estadual de Londrina? Isso. Exatamente. A tua graduação foi na UEL também? Na UEL também, em agronomia. Da graduação você já entrou no mestrado. Como foi tua trajetória acadêmica? Conta para nós. Então, eu fiz a graduação toda em agronomia e sempre durante a graduação eu sempre fiz estágio nessa área de melhoramento, parte de biotecnologia. E daí acabei entrando no mestrado e parti para um doutorado também, que fui continuando, não consegui parar. E quando você começa, você não consegue parar, porque a paixão pela pesquisa é... E você foi para o doutorado, a gente estava conversando um pouco antes do início do programa, você fez uma parte do doutorado no Brasil e a outra parte fora. É o que eles chamam de doutorado sanduíche, né? Então eu comecei no Brasil, fiquei 1 ano fora e voltei para terminar. Fiquei 1 ano na França, que normalmente a gente vai para fazer uma parte da pesquisa que não tem condições ou não tem pesquisa, não tem oportunidade de fazer aqui. Então, normalmente, França, Estados Unidos são grupos de excelência, então a gente vai para passar por um treinamento lá. E você você custeia essa saída de 1 ano? Não, esse 1 ano eu fui pela CAPES. Era o antigo doutorado sanduíche, né, que hoje eu tenho outro nome. E normalmente a gente ganha uma bolsa do doutorado sanduíche. Então, tudo financiado pela CAPES, passagem, hospedagem. É uma bolsa para se manter lá. E o mestrado aqui da Unipar, ele tem alguma possibilidade de bolsa? Você sabe se existe algum desconto? Sim, tem bolsas. A gente tem 2 modalidades de bolsa. Tem a bolsa, que é o 100%, que também é uma bolsa da CAPES. E tem uma bolsa PIT, que daí o aluno que não conseguir essa bolsa, ele tem um desconto na mensalidade. E hoje o mestrado está com quanto tempo? Mais ou menos, assim, não precisa ser muito exato, mas quanto tempo a gente já tem Esse aqui na ano está universidade? indo para o 8º ano de mestrado. E o mestrado tem duração de quanto tempo? Então, o mestrado tem duração de 2 anos, são 24 meses. Nesses 24 meses, o aluno distribui, então, entre 1 ano, normalmente, dedicado a fazer as disciplinas, né, do mestrado. E, normalmente, o 2º ano, o aluno deixa para fazer a parte experimental do trabalho. E as aulas acontecem durante a semana? Porque tem universidades que as aulas são assim, na segunda, na quinta, aí fica difícil do profissional trabalhar e estudar. Aqui também funciona assim? Não, aqui na verdade, para até ajudar e facilitar aquelas que têm realmente interesse, as aulas são na sexta, o dia todo, na sexta e no sábado. Então acaba que facilita para quem não trabalha, né, e fica mais fácil tentar conseguir pelo menos a sexta e o sábado para poder acompanhar, né? E o corpo docente, qual é a titulação mínima que tem no mestrado? No mestrado são todos doutores,
E a grande maioria tem uma experiência no exterior também, que isso é importante, né, para... E esse mestrado aqui, ele é próprio da Unipar ou ele é certificado por outra universidade? É próprio da Unipar e ele é conceituado, bem conceituado pela CAPES, que todos os mestrados eles têm que ter uma avaliação da CAPES. Se você tem essa avaliação, o mestrado não é confiável. Então aqui a gente está indo está tentando conseguir nota 4, que é um conceito bom. Então ele é um mestrado... E vocês cogitam no corpo docente, com a coordenação, de trazer, quem sabe, um doutorado? Então, a gente está torcendo. Esse ano, a gente tudo leva a crer que a gente pode conseguir a nota 4. E a partir do momento que a gente consiga a nota 4, a gente já entra com pedido de doutorado no mestrado em biotecnologia, né? Em biotecnologia. Silvia, me explique uma coisa. Esses dias atrás a gente gravou um programa com pesquisa e que usava animais. Vocês fazem pesquisa e utilizam só plantas ou também... Micro-organismos. Tem um grupo que trabalha com micro-organismos, que são fungos e bactérias. A tua pesquisa não trabalha com micro-organismos? Não. O que você faz uma pesquisa onde, assim, pra gente entender? Dentro de um laboratório, como é que é? Então, na verdade, assim, meu trabalho ele é casado com a parte de campo e laboratório. Então, normalmente eu tenho a parte de campo, a gente avalia o experimento no campo e traz esse material para o laboratório para ser avaliado também. Então, a gente trabalha nos dois lados, né? Não só no campo, mas também não só no laboratório. A gente tenta casar. Quando você fala em pesquisa de campo, explica para nós o que é isso, porque para mim, pesquisa de campo é eu estar dentro do hospital. O que é pesquisa de campo para você? Normalmente, atualmente eu estou com um trabalho que eu tenho de avaliar estresse hídrico em citros. Então, eu cultivo esses materiais, esses citros, dou estresse e depois eu trago esse material, coleto as folhas, né, e trago para o laboratório para avaliar. Eu estou avaliando alguns grupos de genes que são responsivos durante o estresse hídrico. Então, daí, depois do estresse na casa de vegetação, eu trago o material e faço toda a avaliação dentro do laboratório, que é a parte de envolvimento de expressão gênica. E esse estresse você produz de que forma? O que é o estresse é uma planta, né? É a planta, é o citrus, laranja, né? Ah, laranja. Então, você trabalha com laranja. Ah, isso. Tá. Então, tá. E aí, assim, você faz o que para que tenha esse estresse? Então, na verdade, eu trabalho com estresse abióticos, um dos primeiros projetos mesmo. Então, o primeiro é estresse hídrico, ou seja, eu paro de irrigar a planta. É o estresse seca que eles falam. E tem o estresse salino também, eu começo a aguar a planta com água salgada, com uma alta concentração de sal. E tem também o estresse ao calor, então a gente tenta aumentar a temperatura da casa de vegetação para dar o estresse térmico que a gente fala. E o resultado disso é o que a gente ouve falar de melhoramento genético ou não tem nada a ver? Não, tá casado, são conceitos casados. Então, assim, tá vinculado. Então, a partir do momento que eu descubro um gene que atue ou se seja responsivo numa situação de estresse, a etapa seguinte seria o quê? Transformar essas plantas com esse gene, ou seja, inserir esse gene nas plantas. Então, a partir do momento que eu consigo inserir esse gene e essa planta começa a responder bem, então eu consigo obter plantas mais tolerantes ao estresse. Por exemplo, se tiver uma condição de seca e minha planta tiver esse gene, provavelmente ele vai aguentar mais uma situação de estresse. Ele vai sobreviver e tolerar um tempo maior do que uma planta que não fosse modificada, por exemplo. E um dos resultados, se eu estiver errada, você me corrige, tá? Um desses resultados dessa pesquisa seria orientar o agricultor que nesse ambiente, nesse clima, não dá para plantar a laranja, é isso? Não, na verdade... Por ser muito calor? Não, na verdade, como está tendo esse problema de aquecimento global, mudanças climáticas, então a gente já está tentando adaptar e procurar materiais que consigam sobreviver e tolerar e produzir essas condições. Então, são materiais que se adaptem às condições adversas, às condições extremas de temperatura, calor, água. E hoje você já está fazendo essa pesquisa com alunos do mestrado? Você tem? Eu tenho alunos do mestrado que já estão desenvolvendo esse trabalho. E conta para nós um pouquinho como foi viver um ano sozinha fora do Brasil, outra cultura, outra língua, talvez uma universidade completamente diferente da que você estava. E o que você fala para o seu aluno?
Olha, eu sempre falo que toda experiência no exterior é válida, porque tudo você leva como um aprendizado, né? Mas no começo é difícil, porque quando você tem o entrave da língua, que você, embora você tenha feito curso, você tem consiga falar, quando você chega lá você fica um pouco assustado, você trava um pouco, então isso já começa o impedimento. A cultura também, que é totalmente diferente, você tem que se adaptar, é complicado. Técnica nova que até então você não tem que aprender e reaprender tudo, então é difícil, mas é um aprendizado que eu acho que vale a pena. Eu recomendo, acho que tudo é válido. E quando você foi, você já conhecia alguém que estava lá? Você casa, alojamento, fica dentro da universidade? Então, quando eu fui pela universidade. Então, os meus professores tinham um certo contato com os professores de lá. Então, aí já facilita um pouco. A partir do momento que você já tem um certo conhecimento das duas partes, é mais tranquilo. Mas colegas, amigos mesmo, eu não tinha ninguém. Então, eu tive que fazer amigos de outros. Eu fiz amigos não só franceses, mas grande parte era chinês, que vai muito chinês para lá trabalhar. Tem muito pessoal da África, marroquino, tunisiano, que também vai para a França para estudar. Então, você acaba aprendendo um pouco da cultura de todo mundo. E eu morava num alojamento próprio da universidade, que era próximo ao laboratório que eu trabalhava. Assim não fica tão isolado. Fica só, mas não tão Não isolado, tão, porque né? está todo mundo na mesma situação, não. Então, acaba que todo mundo se conhece, conversa e compartilha da mesma situação. E você recomenda ao seu aluno para Tem que dar ir. continuidade? Tem que ir, porque é válido. Toda experiência é válida. Agora, nossa convidada é a professora doutora Zilda Cristiane, que também faz parte do corpo docente do mestrado de Biotecnologia Aplicada à Agricultura. E ela veio aqui conversar conosco sobre o mestrado e sobre o curso de biossegurança que o mestrado está ofertando. Não é verdade? Sim. Professora, só para a gente retomar a questão do mestrado, então no bloco anterior a Silvia me falou que já tem aí cerca de 8 anos, vai para o 8º ano o mestrado, é coordenado pelo professor? É o Nelson de Barros Colauto. Então o professor Isso. Nelson Colauto, que ele também é pós-doctor, não é? É pós-doc, isso, em agronomia, né? Em agronomia. E ele coordena esse mestrado desde o início? Desde o início, isso. Foi ele quem fundou, né? Quem criou Ele o foi mestrado. o grande idealizador desse mestrado. Foi, então também. E em relação a esse curso, é uma proposta, é a primeira vez que tem esse curso? Quem pode fazer? Como funciona esse curso de biossegurança? Sim, não é o primeiro, já é o 5º curso. E, na realidade, é um curso oferecido pelo Comitê Interno de Biossegurança. Então, não é do mestrado exclusivamente, né? E esse comitê, ele abrange os 2 mestrados, Ciência Animal e o Biotecnologia Aplicada à Agricultura, certo? E quem pode fazer? Todas as pessoas que usam laboratórios. Ou todas as pessoas, ou todos os procedimentos, as pesquisas que usam, por exemplo, micro-organismos patogênicos, né? Ou plantas transgênicas, né? Ou também aquele grupo de pesquisadores que vai fazer a coleta da planta na mata. Então, existem normas, né? Existem regras, procedimentos. Então, numa aula prática, por exemplo, que não seja dentro da pesquisa, né? Mas das nossas disciplinas, o material, a roupa, né? Que nós devemos ter, o procedimento, os cuidados que nós devemos ter durante as aulas práticas. Vai ter uma prática onde você vai utilizar um material pérfuro cortante. Imagina, corta o dedo ou se machuca, né? Então, como utilizar esse material com segurança? É esse o objetivo. Então, o aluno da graduação pode, tranquilo, se inscrever, pode procurar? De todos os cursos, né, que utilizam alguma dessas técnicas. Reagentes, preparo de soluções, né? Nós já tivemos muitos acidentes dentro dos laboratórios. Outro dia, uma aluna ela foi preparar uma solução alcalina e agitou. E a coisa estourou, né, e acabou queimando. Então, o conhecimento
dessas soluções, né? Do perigo de se manusear alguns reagentes químicos. Interessante, né? Importante seria se a gente tivesse a oportunidade de oferecer para todos os graduandos, porque eles usam muito o como uma laboratório, disciplina, né, Maristela? Até como uma disciplina, Verdade. porque todos, independente da área, usam laboratório. A parte dos solventes, né, os reagentes químicos que nós utilizamos, tem algum procedimento que você usa hexano, pentano, então são substâncias extremamente tóxicas, atuam diretamente no sistema nervoso central, né? Então quais os cuidados que você deve ter ao manusear essa substância? E profissionais e técnicos externos que não são da universidade também podem fazer? Podem, o curso ele está aberto a todos os profissionais. E onde faz a inscrição? Como é o procedimento? Online, é só entrar na parte de cursos e eventos da universidade. Entra no site da Unipar? Isso, site da Unipar, cursos e eventos, e aí lá vai estar a inscrição para o 5º encontro de biossegurança. E quanto custa? R$10. Nossa, um preço simbólico, né? É simbólico, é um mínimo assim para os custos, né, que nós vamos ter com coffee break, né, a própria área, né, a água, né, é o mínimo. E recebe certificação? Sim, certificado, as horas também, né? Quantas horas são? Serão 4 horas. 4 horas? Vai ser das 14 às 18 horas. E que dia? Vai ser dia 21 de março, agora na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, dia 21 de março, tem aí início o 5º curso de biossegurança promovido pelos 2 mestrados. Pelos 2 mestrados e principalmente o Comitê Interno de Biossegurança, né, da universidade. Que tem professores do mestrado de Ciência Animal. A Ciência Animal e Biotecnologia. E Biotecnologia. Isso. E aí começa às 14 horas, e que sala vai ser? Sala de vídeo central. Sala de vídeo central, que é o piso superior da universidade, Isso, né? No piso 2. Isso, piso 2. E a inscrição, então, pelo site? Pelo site. R$10. R$10. Quem vai dar aula nesse curso? Bom, os professores das disciplinas dos mestrados, tanto ciência animal quanto biotecnologia. E a temática que tem? Isso, então cada professor dentro da sua área, né, então preocupado com a sua linha de pesquisa. Por exemplo, o professor que trabalha com micro-organismos patogênicos, né, bactérias. Então aí ele juntamente com os alunos, né, então o professor está orientando, mas quem vai ministrar as palestras, as mini palestras, serão os seus orientados. Ah, então são os orientados. São os alunos já de mestrado. Já é uma proposta do mestrado trabalhar docência com aluno de mestrado? Isso, nós temos inclusive essa disciplina, né? Então ele já vai se preparando, né? Então ele já vai sabendo como organizar, como ser objetivo num tempo determinado, né? Ou falar de um assunto tão abrangente em 15 minutos. Né? Então tudo isso, então a gente já vai inserindo, né, isso dele ser sintético, né? Você tem que ser objetivo naquilo que você quer apresentar, né? E os próprios alunos do mestrado praticamente organizam, né? Lógico, sob orientação, supervisão, né? Sob orientação e supervisão do professor, mas eles organizam e eles ministram o curso. E eles que vão ministrar as palestras. E isso traz para eles que ganho? Experiência. Experiência né? docente. Experiência, e também eu vejo muito a parte de, será que eu estou fazendo os procedimentos adequados dentro também do laboratório, né? Então, muitas vezes a gente começa a incorrer em vícios, ou não, capela não, eu estou com pressa, eu vou usar essa substância fora da capela, né? Não tem problema não, só 5 minutinhos. Mas 5 minutinhos hoje, 5 minutinhos amanhã, né? Imagina o que isso pode causar no seu próprio organismo, né? Como riscos ocupacionais. Então vai ter uma abordagem só falando dessas substâncias. Então, esse curso de biossegurança, ele não vai trabalhar nada em relação a transgênicos, é biossegurança de serviços de saúde. Na área dos laboratórios. Na área dos laboratórios. Vai ter a parte, por exemplo, biossegurança com plantas transgênicas, que vai ser até uma palestra apresentada pela aluna da professora Silvia. Né? Vai ter também um outro tópico que seria biossegurança com as plantas, com a coleta de plantas. Por exemplo, quando você vai na mata,
coletar uma planta, né? Então, qual é o procedimento? Então, a gente tem que saber os nossos limites com a natureza, né? O respeito com a natureza. O animal, né? Quando você vai trabalhar com um animal em laboratório, né? O respeito com esse animal. Né? Então, tudo isso, o aluno ele tem que ser treinado, né? Ele tem que saber o protocolo, né? Todos os procedimentos, como ele deve agir, né? Para não incorrer também em sofrimento do animal, que isso a gente sabe que é um absurdo, né? Você submeter um animal ao sofrimento, e também não correr o risco próprio, né? do manuseador. Certo? Ele, como aluno, uma capela de fluxo laminar. Se ele não souber, não entender como funciona a capela, como que ele vai manusear ela? Só para quem está assistindo entender, assim, de uma forma leiga, o que é a capela? A capela é um local onde nós temos segurança no manuseio de tanto micro-organismos e quanto reagentes químicos, né? Então, ela tem duas finalidades. Ela tem um sistema de exaustão, quando você vai trabalhar com um solvente, vamos pensar um éter, né? Então, se você abrir um vidro de éter aqui, né? Claro, ele é muito volátil, então você vai respirar, isso já vai direto para o seu sistema nervoso central, né? E já vai ocasionar danos à sua saúde. Manuseando dentro da capela, né? Então tem um vidro, você fica fora, né? Então esse vidro ele forma uma barreira e lá dentro você manuseia esse reagente. E como tem um sistema de exaustão, tudo que evaporar de dentro desse frasco ele vai ser, né, absorvido. Então ele cria uma barreira para sua própria proteção, certo? E existem capelas ainda mais específicas, né, que com fluxo laminar, que ela cria uma barreira de uma pressão. Então, nada que está dentro vai sair. Então, aí você pode manusear micro-organismos, né? Imagina, Maristela, você está manuseando uma bactéria, né? Numa bancada. Precisa ter cuidado, né? Muito Precisa cuidado. ter proteção. Principalmente, né, nessas multiresistentes ou que a gente tem por aí. Interessante, porque a gente pensa em biossegurança sempre nessa questão de micro-organismo, da área humana, da área animal, mas quando você falou agora há pouco sobre o protocolo e como vai lá colher uma planta para fazer uma pesquisa, você não pensa, né? Dá a impressão que chega lá é só arrancar e pronto. E não traz. É isso, né? Não, existe todo um cuidado, né, especial para o manuseio. Ok, então eu agradeço a sua presença aqui, né? Convidamos então a todos para fazer parte desse curso, para vir aí fazer o curso, não é verdade? Esperamos. Né? Eu conversei com a professora Zilda Cristiane sobre o curso de biossegurança que está sendo oferecido pela Comissão Interna de Biossegurança, que abrange tanto o mestrado de Ciências Animal como o mestrado de Biotecnologia aplicado à agricultura. O curso acontece na quinta-feira da semana que vem, as inscrições estão abertas, basta você acessar o site da Unipar e se inscrever. A taxa é um preço simbólico, R$10, e os profissionais tanto internos como externos, como graduandos, alunos e outros, podem participar desse curso. Basta apenas se inscrever e vir aqui assistir. Vou fazer aí um convite especial aos nossos alunos que utilizam os laboratórios, alunos de farmácia, enfermagem, estética, esqueci algum, professora? Veterinária, agronomia. Né? Venham aí, se inscrevam, participem, aproveitem essas oportunidades que acontecem dentro da universidade. Nós nos despedimos aqui, voltamos na próxima semana. Até lá!